Bom, pessoal, nesta aula aqui, nós vamos começar a criar o nosso website em HTML. Depois feito tudo isso, né? Aí nós vamos partir para aprender realmente como fazer páginas usando o Page Builder. Mas é preciso que você entenda essa parte aqui para você ter uma base, para você ter mais noção, tudo bem? Então, olha, vamos fazer aqui o seguinte. Você vai criar uma pasta, dessa vez tem que ser uma pasta, um diretório, tá certo? Você já deve ter feito isso antes, mas você pode utilizar se você tiver feito com para esse propósito anteriormente, né? Mas se não, comece aqui do início. Crie uma pasta, tá, com possível website que você vai fazer, por exemplo, com a ideia que você tem. Se você quiser seguir a minha, como eu falei anteriormente na aula, eu vou fazer um site de barbearia, tá certo? Então eu criei uma pasta aqui chamada barbearia, que é um diretório, né, um folder, tá certo? Cria um folder. Dentro do folder, você cria mais duas pastas. Uma com o nome estilo, tá certo? E a outra com o nome imagens, tá certo? Agora, né, pegue aquele último. Vamos aqui na última aula, tá certo? Aquele arquivo HTML que nós criamos, tá certo? Estamos aqui. Aí você vai abrir ele com, no caso, nós estamos usando o Atom, né? Você abre ele com o Atom, ok? Tá aqui, tá certo? Foi o último arquivo que nós criamos aqui, que tem... vamos utilizar ele, né, para fazer, a partir desse arquivo que nós iniciamos, para criar o nosso website em HTML. Então, primeiro, você vai aqui, ele estando aberto no Atom, tá certo? Você vai aqui em File e salvar como. Se tiver em inglês, Save As. Clique aqui e você abre, né? Vai salvar naquela pasta que você acabou de criar, tá certo? Então vem aqui, eu vou salvar aqui no meu barbearia, tá certo? Não, você salva dentro do diretório, não dentro das duas pastinhas estilo e imagem que você criou, né? Agora, né? Naquela pasta nós vamos salvar a folha de estilo e as imagens, etc. Aqui nós vamos salvar dentro do diretório que é a barbearia, ou seja, dentro do folder, né? Dentro da pasta barbearia, certo? Agora nós vamos mudar o nome desse arquivo que nós criamos, que estava home ou estava alguma coisa que você criou, nós vamos colocar index.html. Veja bem, index é a primeira página que vai aparecer quando o navegador for abrir o seu site, certo? É a página index. Então, por isso que você coloca esse nome. Index, index.html e salve, ok? Muito bem. Bom, eu vou fazer algumas modificações aqui que você pode seguir o que eu estou fazendo, tá certo? Ou então você cria com o que você tiver idealizado. Então, eu vou mudar aqui. Eu queria ter criado o Webmaster. Eu vou colocar aqui o Barbershop. Opa, que é o nome. Ok? E aqui eu vou colocar... Vou colocar aqui a descrição. Barbearia clássica. Barbearia estilo clássico. Alguma coisa assim, tá certo? Aqui na descrição abreviada do conteúdo do site, né, eu vou colocar na descrição o Barbershop Barbershop é um tradicional, aliás, é uma tradicional, qualquer coisa, tradicional
barbearia no centro de São Paulo. Ou qualquer coisa que você queira criar aí, né? São Paulo. Barbershop, vírgula, certo? Barbershop tem que ter uma vírgulazinha aqui. É uma tradicional barbearia no centro de São Paulo, com mais de 50 anos de tradição. Pronto, isso aqui tá excelente. Ponto. Certo? Keywords. Eu vou colocar aqui tudo junto. Barbearia. Vou por aqui. Barbershop. Tradicional. Vamos mais alguma coisa. Barbershop tradicional. Hair. Style. Alguma coisa assim. Ok? Etc. O autor pode ser você mesmo que está criando o site aqui, certo? Aqui eu não sei o que tem esse aqui. Aqui foi cortado. Aqui por acaso. Não é que tá cortado mais. Bom, certo? Agora feito isso aqui, tá certo? Esse aqui é o nosso head, tá certo? O nosso head, que nós vamos ainda acrescentar alguma coisa. Mas agora nós vamos partir para o nosso body aqui. No body, né, nós vamos criar o conteúdo do body. Então, o body ele vai ter o seguinte, você vai criar uma tag aí, header. E logicamente você vai fechar a tag header. Certo? Que significa cabeçalho, ok? E dentro do header, nós vamos criar a tag nave, que é do navegação, certo? E vamos fechar aqui com, nave. Ok? Então temos o header, temos o nave dentro do header, e abaixo do header, tá certo? Tá dentro do body, nós vamos criar uma hashtag main. Vamos fechar também com, ok? Então veja bem, body é a parte principal aqui do site, tá certo? É todo o conteúdo que vai aparecer, mas dentro ainda vai ter um footer que nós vamos colocar aqui. Inicialmente ainda não vamos colocar isso aí, tá certo? Então olha só, o header tem o head, que é a parte que não aparece, e agora nós temos dentro do body temos o header, que é o cabeçalho da página, sabe? Quando você olha uma página onde tem ali nós já falamos sobre isso, onde tem ali o navegador, tem a logomarca, etc. Ok? E abaixo disso aí vem o conteúdo principal, tá certo? Que vem abaixo do header, tá? Que é o main. Main, que é a parte principal do site, onde vem o conteúdo principal. Pode vir aqui o slideshow, é indicado que você coloque ele no main, tá certo? Veja bem, quando nós trabalhamos com o editor de Page Builder Elementor, né, isso é bem dividido, porque nós criamos um navegador, né, aliás, o cabeçalho, nós criamos o footer separadamente, tá certo? Porque esse footer e esse navegador, automaticamente você vai criar um sistema que você pode carregar ele em todas as páginas. Então não precisa você criar ou ficar copiando um por um, você já cria o sistema. Por isso que é preciso ter essas tags aí, tá certo? Então nós vamos criar o tag que também funciona no mesmo sistema aqui, né? Certo? Então nós criamos a nossa head, que nós já tínhamos feito antes, e agora dentro do body nós criamos a meta tag header, que contém a meta tag nave, e depois a meta tag main. Tudo bem?
Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui na nossa aula, voltando aqui no nosso folder que nós criamos para salvar a nossa página que nós vamos construir agora, que no meu caso a barbearia, no de vocês, eu não sei o que vocês criaram, certo? Eu tinha colocado o nome da página para imagem de imagens, né? Mas vamos mudar a página para IMG, e é para ficar mais curtinho, né? Mais fácil, tá certo? E dentro dessa pasta IMG aqui agora, no momento, eu salvei, tá, aquela logomarca para barbearia que eu tinha criado na aula 11, tá certo? Então, se você criou a logomarca do que você quer fazer, você salve ele aqui dentro. Eu salvei todas as imagens, que tem vários tamanhos, tá certo? Então, muito bem. Então, vamos voltar aqui para nossa página, né? Index.html que nós acabamos de criar. Então, aqui dentro, né, do nossa tag nave, nós vamos criar uma tag de parágrafo, P. Eu vou salvar uma imagem aqui dentro, mas é sempre bom que a imagem esteja dentro de uma tag. Qualquer coisa no HTML tem que estar dentro de uma tag, né? Então, eu vou criar aqui uma tag de parágrafo que suporta a imagem. Pode até a gente fazer outra coisa depois, mas no momento vamos salvar aqui dentro, né? E vamos fazer aqui a tag de imagem. Então, a imagem, né, é o seguinte, né? Você abre o maior que é o nosso, quando começa a tag, você coloca IMG, tá certo? IMG, dá um espaço e coloca SRC, que é SRC, tá certo? Que é igual, e abre duas aspas aqui, certo? Olha só, SRC significa Source Code. Source, né, é a fonte onde você vai buscar alguma coisa que você necessita. Então, no caso aqui, é a fonte onde nós vamos buscar a imagem, que é o Source Code, onde está a nossa imagem ali, que nós acabamos de salvar. Por acaso aqui é MG, mas não tem nada. Esse MG significa imagem também, igual ao nome da pasta lá significa imagem, mas podia ser qualquer nome. Mas não tem essa relação, entendeu? Não significa isso, que aqui é IMG e a pasta lá é IMG, não. São duas coisas diferentes. Se a pasta tivesse outro nome, aqui nós colocaríamos outro nome, mas aqui na frente teria que ser IMG do mesmo jeito, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, o nome da nossa source aqui vai ser IMG, que é aquela pasta que nós criamos lá, barra o nome do nosso, como chama, da nossa imagem, que deixa eu ver se eu lembro aqui qual que é a imagem. Qual é a imagem que eu quero? Eu vou querer aqui, qual que é? Eu vou querer aqui vai ser preto, então vai ter que ser esse aqui, porque eu vou querer fazer um fundo preto e eu não quero, senão vai sumir. Então vai ser esse aqui. Eu vou colocar essa imagem aqui. Então vai ser, ó, é logobarber 4, o nome da imagem, né? .png, essa imagem é PNG, tá certo? Veja aqui, se mostrar mais opções, propriedades, essa imagem é uma imagem PNG, tá certo? Então é logobarber 4, o nome que eu coloquei, o nome dessa imagem, podia ser qualquer coisa, mas eu coloquei isso. Então vamos colocar aqui, ó, ponto, né? Logo barber 4.png, tá certo? Eu vou fechar as duas barras, já tá fechado aqui, tá certo? E é o seguinte, depois dessa coisa aqui, nós precisamos colocar um atributo chamado alt. Alt, A-L-T, tá certo? Vamos dar o igual e vamos abrir a nossa aspa dentro. O que significa esse alt? Esse alt, você precisa, isso aí é obrigatório você colocar pelos bons padrões assim da internet. Esse alt você vai, esse aqui seria, né, explicando o que significa essa imagem que você colocou aqui. Então isso serve para os mecanismos de busca, também para aqueles mecanismos de pessoas que têm deficiência visual, ou quando a página está carregando, tá certo? A imagem está carregando, que ele vai aparecer o que significa essa imagem. Então esse alt aqui, ele vai explicar para as pessoas, né, ou para o navegador, o que exatamente é essa imagem. Então eu vou colocar logo, nome é a logomarca, tá certo? Vou saber que é a logomarca aqui, tá certo? E eu vou, logomarca, tá certo? Aí vamos fechar aqui. Essa IMG, ela fecha em si mesmo, tá certo? Então eu vou colocar uma barra aqui e vamos fechar essa coisa aqui, vamos salvar. Tá certo? Vamos salvar aqui. Save, né? Certo? Aí vamos dar uma olhada no que nós temos aqui, né? Vamos voltar aqui para nossa barbearia. Vamos ver o que temos aqui. Tá vendo? Nós temos a nossa logomarca aqui no canto. Por enquanto ela tá só aí, né? Nós ainda precisamos fazer muita coisa, né? Para ajustar aqui, tá certo? Então, o primeiro ponto aqui, nós
como chama? Aprendemos como salvar uma imagem, tá certo? Como colocar uma imagem. Então aqui, você aprendeu a colocar aqui a imagem, tá certo? Eu f no lá no quando nós estivermos trabalhando com o Page Builder, vai ser muito mais, lógico, mais prático, mas é assim que a gente coloca, tá certo? Bom, prosseguindo aqui, outra maneira de a gente colocar essa imagem aqui, né, nós pegamos do nosso diretório aqui, né. Agora outra maneira de você colocar uma imagem no seu site, é você buscando a imagem no outro site, que depois eu vou comentar um pouco sobre isso aí. Então vamos criar aqui mais vamos fazer outro parágrafo aqui, tá certo? Opa, vou fazer outro parágrafo, vou abrir, né, certo? E vamos fechar, aliás, então, estou fazendo aqui. Vamos fechar aqui, certo? E o processo é o mesmo, nós vamos colocar aqui, abrir uma tag, img, então espaço, src, tá, igual, tal. Aí é o seguinte, eu vou colocar uma imagem de outro site. Então, por exemplo, eu vou pegar uma imagem de um site qualquer, vou pegar aqui do meu site, vou colocar essa imagem aqui, tá certo? Ó, que aqui é o do curso que é iniciante. Então eu venho aqui, eu copio, copiar endereço da imagem. Então eu vou copiar o endereço da imagem, tá? Eu venho aqui e vou colar esse endereço aqui, tá certo? Ok? Outra coisa, por exemplo, como quando você for colocar um link, tá certo? Ah, sim. Vamos colocar um alt aqui também, tá certo? Alt, a gente vamos colocar, ou colocar iniciante aqui, tá certo? E aqui nós vamos colocar também outra coisa aqui, por exemplo, né, é o target. Quando você vai colocar, né, um link, linkar alguma coisa fora do seu site, é interessante, né, que você coloque para abrir em outra página, tá certo? Abrir outra página, porque senão a pessoa sai do seu site e depois ele não volta. Então é interessante ele manter aberta a sua página e abrir outra, né? Então vamos colocar aqui o igual, tá certo? Dá aqui um underline e vamos escrever blank, tá certo? Target blank. Vamos fechar aqui, eu esqueci aqui da aspa. Tá, aspa, tá certo? E aqui a gente vai fechar. Ah, eu esqueci. Não esqueci não, vamos ver aqui se o link tá tão grande. Cadê meu mouse point aqui, pô? Não tá certo. Tá? Então vamos fechar aqui. Então, né? Sempre que a gente for escrever esse tag blank, tá certo? Então vamos colocar um rel, tá certo? Aí dá um igual, abre aspas, entre meio que nós vamos colocar, tá no meio aqui, né? Tô no lixo. Copiei aqui. No opener, no refer, no opener, que significa, né? Esse aqui é uma segurança que você tem aqui, que você não vai criar uma como fala, uma fragilidade inversa para que possam acessar o seu site aqui, tá certo? Vamos fechar a tag aqui. Então, vamos salvar aqui para ver o que acontece. Vamos salvar. E vamos ver aqui o nosso... Tá vendo aqui? Então, eu abri essa imagem aqui, tá certo? É outra maneira de você abrir uma imagem. Então, tanto eu posso buscar a imagem aqui, tá meio comprido aqui, né? Esse link aqui, tá certo? Mas veja bem, tanto eu posso colocar uma imagem diretamente aqui do meu site, tá certo? Do meu servidor, como eu posso também colocar uma imagem de qualquer lugar que eu queira, tá certo? Mas veja bem, antes eu tenho uma explicação sobre isso que eu vou falar aqui agora, você entendeu? Então, outra coisa, essa imagem aqui, antes da gente entrar diretamente nesse assunto, tem outro ponto aqui, que veja bem, ó, essa imagem aqui, cadê a imagem? Ela está um pouco grande, tá certo? Então eu quero diminuir essa imagem aqui. Você pode fazer isso diretamente aqui no HTML, fazer o seguinte, que eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui onde tem
o no open, né, que fechou a aspa, então eu dou um espaço e vou colocar aqui widget, certo? Widget, e vou colocar aqui 300 px e vamos salvar. Save. Aí vamos ver como é que ficou a nossa imagem aqui. Diminuiu, tá vendo? Ok? Então são duas maneiras de nós colocarmos uma imagem no nosso site. Só que tem um pequeno problema. Você linkar, esse aqui por acaso é do meu próprio servidor, mas você linkar uma imagem de outro site chama-se hot link, isso daí, né? E isso é uma prática considerada ilegal, então você não deve fazer isso. Você não deve pegar ninguém é considerado, né? Você pode até ser penalizado por isso, tanto pelo Google ou até por outros meios, né? Então você não deve fazer isso, porque você não está usando o seu servidor, você está roubando o uso do servidor de outra pessoa, tá certo? Então isso é o hot link, isso é uma prática ilegal. Então você não faça isso. Você pode fazer um hot link se for do seu servidor, tá? Uma imagem sua no seu próprio servidor, tá certo? E outra coisa aqui, eu diminuí essa aqui a imagem, né? Essa imagem aqui, acho que ela tinha 900 pixels mais ou menos, eu transformei ela em 300. Veja bem, quando você coloca aqui, eu coloquei a largura, automaticamente ele diminui a imagem proporcional. Se eu quiser desproporcional, eu posso colocar, como fala, esse aqui foi o comprimento, eu posso colocar a altura dele, né? Que é o height, né? Eu posso diminuir também, mas fica a imagem desproporcional. Mas não precisa fazer isso. Você pode só diminuir o widget, que ele diminui proporcionalmente. Só que isso não é muito bom. Só que isso não é uma prática também muito boa de fazer, porque, veja bem, o ideal é que você coloque a imagem no tamanho exato que ela vai ter ali no local que você precisa usá-la. Porque se você coloca a imagem do tamanho normal, você vai diminuir a imagem, aumentar muito menos ainda você pode aumentar, porque a imagem vai estourar a imagem, né? E diminuir a imagem, você vai gastar um tempo do seu servidor, você vai forçar o servidor a fazer uma ação desnecessária que vai tornar o seu site mais lento. Então, isso aqui não é uma boa prática de fazer, tá certo? Certo? Então, eu coloquei isso aqui para você ter uma noção, tá certo? De como que funciona isso daqui, tá certo? Que você pode tanto, né, puxar uma imagem do seu próprio arquivo, do seu servidor, da sua pasta, do seu diretório, como você pode colocar no seu site uma imagem linkada de outro site, tá certo? Se for o seu, tudo bem, mas de preferência não fazer esse tipo de ação, tá certo? Então vamos voltar aqui, vamos apagar esse nosso aqui que nós não vamos usar, tá certo? E agora aqui, esse aqui no nosso nave, a outra coisa que teremos no nosso nave aqui, isso aqui eu coloquei a minha logomarca, essa vai ser a minha barra de navegação lá em cima, onde vai ter a logomarca e o meu menu, tá certo? Eu vou colocar aqui outro item agora, né? Que, veja bem, né? Vamos aqui no nosso, aqui no site, vamos aqui no, cadê aqui o HTML? Certo? Nós vamos usar essa tag aqui, né? É a lista não ordenada. É uma lista não ordenada, tá certo? Esse aqui nós vamos utilizar. Tem a lista ordenada, a lista não ordenada, tem outro tipo de lista, né? Por enquanto nós vamos ver esse tipo de lista aqui. Nós vamos usar essa lista aqui para fazer o nosso barra de navegação, tá certo? Então, olha só. Outra coisa boa que eu vou ensinar aqui a partir de agora é que você pode copiar como nós criamos aqui o básico, né, da nossa página, e você pode começar a copiar outras coisas. Então, por exemplo, eu vou copiar essa estrutura aqui, tá certo? Ctrl C, e vou salvar aqui dentro aqui do nosso, como eu direi aqui, dentro da nossa tag de navegação. Então eu vou colocar aqui esse Ctrl V, tá certo? Então veja bem, essa aqui é a lista não ordenada, né? Lista não ordenada, que o L significa a unordered list, tá certo? E dentro cada item desse aqui, ele é a tag UL, né? Unordered list, tá certo? UL, né? E dentro tem cada item desse aqui tem o LI, que é
list item, tá certo? Então eu vou colocar aqui. Aqui a gente copiou, é uma coisa que você pode utilizar para você agilizar quando você estiver trabalhando com HTML. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu, vou criar uma barra de navegação. Então ela vai ter aqui ó, o home, aí eu vou querer aqui o sobre, tá certo? Que é sobre a barbearia, tá certo? Eu vou colocar aqui o serviços, vou colocar mais um aqui, vou colocar mais dois aqui, né? Vamos duplicar isso aqui, Ctrl V, Ctrl V. Serviço, o outro aqui vai ser preços, certo? E por fim aqui, vamos colocar o de contato, tá certo? E vamos salvar agora isso aqui. E vamos ver como é que ficou isso. Save. Então vamos ver aqui como ficou no nosso navegador. Ficou um negocinho meio estranho, né? Tá tudo meio estranho aqui. Sabe por que tá estranho? Porque nós precisamos estilizar isso aqui. Nós precisamos fazer um estilo, que é que nós vamos ver a partir da próxima aula. Como que nós vamos criar um estilo, começar a criar um estilo aqui para a nossa página. Tudo bem? Então, nessa aula de hoje, você aprendeu a usar o HTML para colocar uma imagem no seu site e para criar uma lista não ordenada. Tudo bem? Então, até a próxima aula.